Que está conosco aqui no templo também. É um dia muito abençoado, um dia que nós vamos estar ceando na casa do Senhor, que nós possamos ouvir da parte de Deus agora uma palavra para os nossos corações. Eu creio que Deus já tem falado desde o início, abertura deste culto, nos louvores, Deus já tem falado do seu coração, mas eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, porque Deus falou muito comigo através dessa palavra. Eu creio que não será diferente com você, então fique ligado aí naquilo que Deus tem para a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, Jeremias capítulo 18, eu quero estar falando sobre processo do barro nas mãos do oleiro, processo do barro nas mãos do oleiro. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês na minha mão, ó casa de Israel. Pai, neste momento, ó Deus, eu quero orar, Senhor amado, em favor da minha vida, ó Pai. Que não seja, meu Deus querido, eu falando de mim mesmo, mas que seja o Espírito Santo falando, meu Deus querido, através da minha vida, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego em Tuas mãos a Tua igreja nesse dia também, ó Pai. Fala com Teus filhos, fala com a Tua igreja, que essa palavra, ó Deus, venha produzir frutos em nossas vidas, que venha produzir transformações em nossas vidas, ó Pai. Eu oro a Ti nesse dia e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Queridos, processo do barro nas mãos do oleiro. Eu estive fazendo uma análise, estudando sobre isso, e todo barro, ele traz algum tipo de impureza, independente do lugar onde ele for tirado. E eu acho interessante que, se a gente for ver sobre essa moldagem do barro, diz assim: o oleiro o coloca sobre as rodas, vai amassando de dentro para fora, num movimento circular, e dando forma em um curto espaço de tempo nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. Mas antes disso, esse processo trabalhar do barro, nós entendemos o seguinte: existem 200 tipos de barro, mas somente 8 barros servem para fazer esse vaso. O Zé Edson, né, tem ali a sua cerâmica, mexe com lajota, aparentemente o mesmo processo. E aí talvez você olhe para isso aí e fala assim: pastor, então eu não sou um barro especial para o Senhor. Mas isso aí está falando de algo espiritual. Eu e você, nós somos barro na mão de oleiro. Vai depender de mim e de você, se a gente vai querer passar por esse processo, mesmo ele sendo demorado, dolorido, porque vai valer a pena. E aí, queridos, nesses 200 tipos de barro, onde somente 8 servem para fazer aquele vaso, existe um processo de separação desse vaso. E aí, quando se separa esse vaso, vem o processo do curtimento e o pisamento desse barro. Até eu perguntei para o Zé Edson como que chama aquela máquina que tem lá, é maroma, onde coloca o barro ali dentro, ele vai sendo amassado, e aí, no caso do vaso, ele vai sendo pisoteado para que tire aquelas bolhas de ar, aquele oxigênio que está naquele barro, para quando começar a formar o vaso, ele não solta aquelas bolhas e vem a rachar. Então, o processo, primeiro, dos 200 tipos de barro, somente 8 servem, tem esse processo da separação e tem o processo do curtimento e do pisamento. E aí, recordei muito bem, falei aqui pela manhã, que eu me lembro quando eu converti, algumas pessoas já sabem desse testemunho, um irmão muito conhecido da família, ele diz assim para mim:
Davi, você foi para Jesus? Sim, então você vai passar por um processo. Eu achei muito lindo da maneira que ele contou aquele caso. Ele falou de um pedreiro que pega a massa, joga aquela massa no chão, a areia, o cimento, a água, e vai misturando, vai esfregando ali, e vai fazendo com que aquela massa fique homogênea. Aí depois de tanto servente amassar aquela massa, eu falei, então agora eu estou pronto. Não. Aí ele vai chapar você na parede, o pedreiro vai e chapa aquela massa na parede. E aí, falei assim, agora eu estou firme ali na parede. Não. Aí vem ele com a régua, vai tirar os excessos, vai doer um pouquinho, mas vai valer a pena. E depois, estou pronto, tirou o excesso? Não. Vem a desempenadeira para colocar certinho. Tranquilo? Não. Aí vem um outro servente com a lixa, para lixar, para tirar todos aqueles carocinhos, tudo aquilo que impeça de receber o último toque. Eu falei para ele, meu irmão, é muito demorado, do jeito que você está me falando, eu acho que eu vou até desanimar. Ele falou, não, mas vai valer a pena. Aí sim, depois que passa aquela lixa, a massa está lisinha, ela recebe a tinta que traz esse brilho para a minha vida e para a sua vida, e esse brilho é Jesus, esse brilho é o Espírito Santo. Vale a pena, queridos, passar por esse processo. E não foi diferente, confesso para vocês, que nesses 21 anos de caminhada, completando quase 21, já completou 21 anos, foi exatamente esse processo de achar que já estava tudo muito bem, e aí Deus vem e fala, eu tenho que tirar mais alguma coisinha. E aí nós estamos preparados para receber acréscimo da parte de Deus. Mas quando Deus quer tirar alguma coisa de nós, para que a gente entre na forma dele, para que a gente esteja de acordo com a vontade dele, vai doer. Muitas vezes vai requerer de mim e de você algo novo, nós precisamos entender isso. E aí depois que passa por esse processo do curtimento, do pisamento, vem modelar o vaso. Por fora e por dentro, o barro se transforma em vaso, quando racha, ele é refeito pelo oleiro. E aí, queridos, muitas vezes, nós, com a nossa impaciência, com a nossa falta de amor pelas pessoas, a gente começa a trabalhar com a pessoa, e a pessoa começa a dar trabalho e a gente joga ela fora. Mas aqui, ele está falando que aquele vaso que é rachado na mão do oleiro, ele pega ele novamente e refaz. Eu não sei como você tem vivido nesses últimos tempos, eu não sei qual que é a sua petição, qual que é a sua necessidade, mas eu quero te dizer que mesmo que você esteja rachado, um vaso rachado, quebrado, o oleiro vai te pegar e vai te refazer novamente. E vale a pena, queridos. E é interessante que depois de tudo isso, separação, curtimento, pisamento, modelar o vaso, ele vai, depois de pronto, ele vai para a prateleira para secar e para ter um tempo ali para ele descansar, para logo após ir para o forno. E nesse período da secagem, nesse período que ele fica ali para descansar durante 7 dias, muitas vezes você vai pensar assim, mas o vaso fica esquecido? Não, todos os dias o oleiro vai lá e dá um toque naquele vaso. Eu quero dizer para você, que mesmo você se sentindo esquecido, mesmo você se sentindo abandonado pelos seus, abandonado pelas pessoas da sua família, o oleiro vai e toca em você todos os dias. E no silêncio Deus está trabalhando a nossa vida, no silêncio Deus está fazendo algo para mim e para você. Então esse vaso ele não fica esquecido, ele simplesmente fica ali descansando, simplesmente ele está passando por um período de secagem. Interessante que o último processo desse vaso, ele vai para o forno, 900 graus, imagina aí um forno a 900 graus. E quanto mais tempo aquele vaso fica no fogo, mais perfeito ele vai ficar, mais duradouro ele vai ser. A Adriana mexeu lá com floricultura, mexe ainda, ela entende esse processo do vaso. E existem alguns vasos de vidro, que você olha, ele é transparente. Aí você fala, mas é impossível, pastor, um vaso de barro transformar-se em um vaso de vidro, porque ali ele teve mais fogo. Quanto mais fogo, mais transparente ele fica. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que quando nós recebemos esse fogo de Deus, nós nos tornamos transparente, nós nos tornamos resistente para receber o azeite do Senhor, receber o azeite do oleiro. E é interessante esse processo da transparência, porque ali aquele vaso de vidro,
você pode ver de um lado para outro, e você pode colocar uma planta com raízes fortes, que não vai estourar aquele vaso, porque é um vaso que está preparado, é um vaso que passou por todo o processo, é um vaso que recebeu mais fogo, ele está resistente, ele está pronto para receber aquilo ali. Interessante também quando nós observamos que a palavra de Deus fala sobre as trevas e sobre a luz. Quando chega a luz, as trevas têm que se partir, têm que se retirar. E aí interessante, se eu tenho uma manchinha na camisa, quanto mais perto da luz, quanto mais claridade receber, mais vai aparecer aquela manchinha. Assim nós temos que ser nas mãos do Senhor, nós temos que ser esse barro, que possamos deixar o Senhor trabalhar em nós, fazer com que esse processo seja feito pelo oleiro, que é o próprio Deus. E aí, queridos, tem um evangelista presbiteriano, o John Wilber Champa, ele disse o seguinte: a argila em si não é muito atraente, porém, quando tocada pelas mãos do oleiro, o pensamento do artesão volta-se para ela, e seu plano se realiza nela e por meio dela. Assim ocorre uma verdadeira transformação. Quando nós nos colocamos nas mãos do oleiro, quando nós que somos barro, deixamos que o Senhor trabalhe, nós nos tornaremos um vaso transformado, um vaso cheio de vida, cheio do Espírito Santo. E voltando aqui para o texto, queridos, profeta Jeremias, um profeta que marcou muito a vida do povo de Deus naquela época. Ele foi chamado profeta chorão. As dificuldades que ele enfrentava naquela época, muita rebeldia daquele povo, mas Deus se revela a Jeremias num lugar muito estranho. Se você falar, mas por que pediu para Jeremias descer a uma olaria? Deus poderia ter falado com Jeremias em qualquer lugar, mas Deus, querido, Ele nos revela, Ele se revela a nós em lugares estranhos e em épocas inesperadas. E Ele usaria aquela olaria para mostrar algo sobrenatural para Jeremias, para que ele transmitisse aquela palavra ao Senhor. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, é algo que nós temos que guardar no nosso coração, que Jeremias traz para mim e para você, é a obediência. Olha que interessante, versículo 2: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Versículo 3: desci à casa do oleiro. No versículo 2, fala, vá, levante-se e vá até a casa do oleiro. Ele não questionou. No versículo 3 fala, desci, ele já estava lá. O que nós aprendemos com isso, queridos? Que muitas vezes o Senhor está falando comigo, está falando com você. O Senhor está nos dando uma direção através da sua palavra, mas nós muitas vezes não obedecemos à voz de Deus. Muitas vezes nós questionamos a Deus, será que é para fazer isso mesmo? Porque parece loucura. Se você analisar friamente, como pode o Senhor falar para Jeremias, vá lá à casa do oleiro, para ver preparar vasos? Parece uma loucura, mas tem momentos que Deus fala comigo, com você, para que a gente vá a lugares que a gente nem entende, mas Deus vai falar, porque Ele é Deus poderoso, e Ele quer nos usar como profetas dessa terra. Ele quer nos usar como homens e mulheres nessa terra, para falar da sua palavra. E aí, queridos, nós precisamos saber o que Deus quer falar para a igreja. Essa igreja é Israel de Deus, povo de Deus, nação santa, povo adquirido por Deus. Nós somos essa Israel de hoje. A igreja é o Israel de hoje. E nós precisamos atentar para isso. E aí, quando ele fala dessas nações, e essa nação, ela foi advertida, ela foi avisada ali através do profeta Jeremias, mas resistiram à voz daquele profeta, resistiram à mensagem daquele profeta. 4 grandes nações estavam naquele cenário, naquela época, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Ali nós podemos ver, a primeira nação era a Síria, onde Jonas pregou o evangelho na cidade de Nínive. Depois você confere, é algo sobrenatural o que Deus fez. Depois ele fala da Babilônia, que começou a sua ascensão, começou o seu crescimento, quando a Síria estava em decadência. E logo após ele fala do Egito, que tinha muito interesse naquela região. E Israel também no meio desses interesses. Israel, mesmo sendo avisado
para não misturar. Deus havia dito a Israel para não fazer aliança com povos estranhos. Quantas vezes Deus fala para mim e para você, para a gente não fazer isso, não fazer aquilo, não misturar aqui, não misturar ali, não que eu sou melhor do que ninguém, mas Deus nos avisa e a gente mesmo assim desobedece. A gente faz coisas que não agradam ao Senhor e depois a gente paga um alto preço. E aí, queridos, Israel se distanciou de Deus, Israel distanciou dos projetos de Deus, porque olharam para os costumes, religiões, políticas, interesses financeiros. Olha para a igreja de hoje, 2.600 anos ou mais, está diferente, queridos? Não. Muitas pessoas preocupadas. Claro que eu não estou dizendo aqui que a igreja não deva orar pelas autoridades. O papel da igreja é orar pelas autoridades, mas infelizmente a gente tem visto a igreja entrando por situações que, como esse povo já entrava aqui 600 anos antes de Cristo, preocupado com os costumes, preocupado com religiões, preocupado com política, e esquecendo a área espiritual, esquecendo aquilo que traz benefício para nossas vidas, que é ouvir a palavra de Deus. E aí, queridos, é onde Deus disse a Jeremias: vá lá, diga para se arrependerem. Este era o cenário daquela nação, daquela época. E hoje o mesmo Deus está falando com a nação: se arrependa. Jesus está voltando, mas muitas pessoas não estão atentando para isso. Muitas pessoas acham que isso não vai acontecer. E aí Jeremias observava aquela situação. O oleiro sentava-se diante de duas rodas, de duas pedras paralelas unidas em uma haste, e ali com o pé ele movimentava e com a mão ele ia modelando aquele vaso. E Jeremias olhava aquela situação ali, onde produzia os vasos. Queridos, eu imagino aquela cena, Jeremias olhando aquela situação, aquele oleiro trabalhando aquilo ali, o que Deus falava no coração de Jeremias. E muitas vezes, queridos, nós precisamos atentar para a voz de Deus. Nós precisamos atentar para a voz do Espírito Santo. E aí Jeremias viu que a argila resistiu às mãos do oleiro, estragando o vaso. Mas com muita paciência, aquele oleiro amassou a argila novamente e fez outro vaso. O que nós aprendemos com isso também, queridos? Que muitas vezes nós começamos a acompanhar uma pessoa, nós começamos a trabalhar com o discípulo. Quando o discípulo começa a dar problema, a gente descarta ele. Mas eu quero dizer para você que Deus não descarta ninguém. Aqui ele mostra para Jeremias que aquele oleiro trabalhando aquele vaso, ele via que mesmo aquele vaso se rachando, mesmo aquele vaso se quebrando, ele pegava ele e refazia novamente. Eu quero dizer que Deus está querendo levantar vasos aqui nesse dia. Deus está querendo levantar a sua vida, que está nos ouvindo nesse dia também. Deus quer falar com você, Deus quer te transformar num vaso verdadeiro, num vaso cheio do Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos entender o processo de Deus. E aí, a interpretação dessa imagem referia-se àquela nação de Israel. Se você ler ali no versículo 6 até o versículo 10, vai falar sobre essa nação. Mas porém ela tem uma aplicação pessoal para mim e para você. Se você ler do versículo 11 ao 17 do capítulo 18, você vai ver ali chamando o povo de Judá, o povo de Jerusalém, a tomar uma decisão diante de Deus. E hoje Deus está te chamando também para tomar uma decisão diante dele. Quantas coisas que nós fazemos que não agradam ao Senhor, quantas alianças que nós fazemos nesse mundo que não agradam ao Senhor. Eu quero te dizer, queridos, que vale a pena a gente entender esse processo que nós estamos sendo trabalhado. Vale a pena sofrer, mesmo que esse processo esteja dolorido, mesmo que ele esteja demorando na sua vida, mas vai valer a pena, porque é algo sobrenatural que nós vamos receber da parte de Deus. E aí, queridos, tem um texto muito interessante, Romanos capítulo 9, que diz assim, no versículo 18, diz assim: logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem Ele quer. Aí você talvez questione assim, mas Deus é amor, mas Deus também é justiça. Olha o que diz nos versículos seguintes, Romanos capítulo 9, a partir do versículo 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez?
porque você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa ou sobre o barro, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Palavra forte essa, queridos. Mas muitas vezes nós questionamos a Deus. Muitas vezes a gente fala: Senhor, mas eu sou fiel lá na igreja, eu sou fiel nos cultos, eu vou na célula, eu sou fiel nos dízimos, e o Senhor ainda está fazendo isso comigo. Quem é eu, quem é você para discutir com Deus? Uma certa feita, estávamos numa célula, e eu vi aquela mulher falando com uma certa arrogância, ela falando assim: eu determino que Deus tem que fazer para mim essa situação, tem que resolver essa situação nessa semana, meio que prensando Deus num cantinho, falando: você tem que fazer por mim essa semana. Quem sou eu, quem é você para determinar aquilo que Deus tem para fazer para mim e para você? Nós precisamos entender, queridos, que Deus tem o domínio de todas as coisas. Por isso que ele faz essa pergunta: será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? E muitas vezes nós nos colocamos como coitadinho, muitas vezes nós nos colocamos como um João Ninguém. Mas eu quero te dizer que Deus olha para mim e para você, Ele enxerga filho. Deus olha para mim e para você, Ele enxerga um vaso. Mesmo que você seja um barro que está sendo trabalhado por Deus, mas Ele quer fazer de você, quer fazer de mim um vaso de excelência, um vaso que esteja na posição que o Senhor deseja. Interessante também quando nós lemos Salmos 31, versículo 10 em diante. Olha que situação. Salmos 31, versículo 10. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espantos para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Olha que interessante. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Aqui, queridos, o salmista, ele declarando aqui que ele era um vaso quebrado, mas ele reconhecia que ele precisava do Senhor, ele reconhecia que ele precisava pedir perdão dos seus pecados. Mas muitas vezes o inimigo ele vem soprando coisas nos nossos ouvidos. O inimigo coloca que você não presta para nada, que você é um vaso estragado, que você é o pior lá dentro da sua casa, e você não repreende aquilo ali em nome de Jesus, e você não toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas aqui o salmista, apesar de reconhecer que ele era um vaso quebrado, ele sabia também que ele era um vaso nas mãos do oleiro, mesmo estando no fundo do poço, mesmo estando em decadência. Eu quero dizer para você, se você está aqui nesse dia, se você está nos ouvindo nesse dia, você é um barro escolhido. Quantas pessoas nós temos na cidade de Viçosa? Quantas pessoas estão na presença do Senhor? Claro que muitos ainda vão vir em nome de Jesus, mas você já foi escolhido, queridos. Então, se você foi um barro escolhido, você será um vaso nas mãos do Senhor. E aí Davi declara: eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Nós precisamos declarar isso todos os dias, queridos. Mesmo enfrentando situações adversas, mesmo enfrentando alguma situação que às vezes a gente não dá conta, nós precisamos entender que nós somos vasos na mão do oleiro. Ele tem o domínio sobre nossas vidas. E aí, queridos, concluindo essa mensagem, eu quero fazer uma pergunta para você. Onde fica a olaria de Deus hoje? Onde fica essa olaria de Deus? Essa olaria de Deus, queridos, é a igreja. Muitas pessoas hoje, infelizmente, muitas pessoas hoje se dizendo que não precisa mais frequentar uma igreja. Você pode orar em casa. Eu não estou falando de templo, 4 paredes.
Eu estou falando de uma igreja viva, de um organismo vivo, de algo que cria uma comunidade onde nós estamos. E é dentro da igreja, queridos, que nós vamos conhecer a palavra de Deus. É dentro da igreja que a gente vai ter ali uma comunhão com os irmãos. É dentro da igreja onde nós somos formados, onde nós somos preparados, vasos preparados para contribuir na obra do Senhor. E aí, queridos, nós precisamos entender que essa olaria de Deus hoje é a igreja. Nós somos a Israel de hoje, nós somos povo escolhido de Deus, nós precisamos entender isso. E Deus nos adotou como filhos, onde formamos uma família, membros uns dos outros, uma comunidade, onde um ajuda o outro, onde um ora pelo outro. É algo sobrenatural, queridos. E Jesus é o cabeça. Nós precisamos entender essas coisas. Claro, temos as nossas dificuldades, temos as nossas diferenças, sim. Mas quando se trata de reino de Deus, quando se trata de fazer a obra do Senhor, nós temos que ser esse barro que está nas mãos do oleiro, onde ele pode fazer um grande vaso e ser transformado por ele em nome de Jesus. E aí, queridos, nós precisamos vigiar e precisamos conhecer a Deus. Vigiar por quê, queridos? Porque muitas vezes nós temos que ver com que nós estamos enchendo o nosso vaso. Será que nós estamos enchendo o vaso do Espírito Santo? Será que nós estamos deixando que esse vaso, eu e você, seja trabalhado por Deus, seja usado por Deus nessa terra? Ou a gente está enchendo de problemas, enchendo de o achismo? Esse achismo tem entrado dentro das igrejas e tem se colocado para fora muitas coisas que é princípio de Deus. Eu achei interessante um pastor falando sobre essa mensagem. É uma frase que a gente quase não ouve mais no nosso meio, mas antigamente ouvia muito. Vigia vaso. Eu não sou tão antigo assim não, mas eu lembro dessa frase. Vigia vaso. Por quê? Nós precisamos, queridos, entender que quando nós somos vasos escolhidos por Deus, nós temos que deixar ser cheio do Espírito Santo. Nós não podemos deixar que nada venha tirar esse brilho, que nada venha tirar essa resistência que Deus colocou em mim e você. Como eu falei bem no início, não somos melhor do que ninguém, mas a diferença é que nós somos vasos de Deus. A diferença é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí, queridos, essa casa do oleiro é onde nós somos preparados, é onde nós somos transformados para receber da parte de Deus aquilo que tem para mim e para você. Nós precisamos converter, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados que vêm através da olaria de Deus. Então, queridos, que nesse dia, eu já quero chamar aqui a equipe de louvor, que nesse dia você deixa mesmo Deus trabalhar na sua vida. Que mesmo você sendo um vaso, mas eu quero te dizer que nós continuamos ainda sendo barro na mão do oleiro. Que nós deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas, que nós deixamos Deus tirar aqueles requisitos, aquelas coisas que às vezes impedem da gente receber a nossa bênção. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Nós precisamos entender, queridos, que mesmo que você esteja se sentindo como um vaso rachado, você precisa ser restaurado e cuidado para ser um vaso de honra. Então eu deixo essa mensagem e que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. Eu queria